Abra a sua Bíblia em Êxodo capítulo 8, nós vamos hoje fazer a exposição da palavra do Senhor, tratando da terceira praga, que é a praga dos piolhos. Êxodo capítulo 8, nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor do verso 16 ao 19. Êxodo capítulo 8, do verso 16 até o verso de número 19. E acompanhe a leitura das Escrituras, que nos diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Dize a Arão: estende o teu bordão e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. Fizeram assim. Arão estendeu a mão com o seu bordão e feriu o pó da terra, e houve muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram os magos o mesmo com suas ciências ocultas para produzirem piolhos, porém não o puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Assim nos diz a palavra do Senhor. Amém. Eu imagino que todos nós já tivemos piolhos quando éramos crianças. Eu acho que raro o caso se eu perguntasse aqui quem ainda não teve piolho, mas eu acho que todos nós, sem exceção. Para nós, essa doença, ela não pode ser talvez comparada à gravidade de outras enfermidades, como por exemplo, quando nós passamos nesses 2 últimos anos, como foi o Covid. Todo mundo que pegou Covid, acho que teve um mínimo que seja de uma porcentagem de desespero. Eu acho que não houve quem não chorasse, quem não ficasse angustiado, talvez até desenvolvido algum nível de estresse ou de ansiedade. Mas quando você depara com enfermidades como que é o caso de ter piolhos, a gente vê como uma doença muito simples do cotidiano das pessoas. E aí geralmente quando a gente descobre, ou quando você descobre que tem piolho, ou um dos seus filhos está com piolhos, você não se desespera, você simplesmente vai à farmácia, compra o remédio que o médico receitou e aplica. Aliás, não precisaríamos nem necessariamente talvez de correr atrás de especialistas em piolhos para você tratar, porque muitas mães ou estão dizendo que as nossas irmãs sabem muito bem quais medicamentos devem comprar para que tratem esse tipo de problema. Contudo, quando nós lidamos com enfermidades como essa, o caso de piolhos e tantas outras que são tão simples assim, e aí pelo menos eu não me lembro de ter orado quando eu tive piolho. Não me lembro de ter ficado desesperado ou preocupado se alguma coisa grave iria acontecer comigo porque eu estava com piolho sobre a minha cabeça. Talvez acho que o máximo de preocupação que eu tive quando eu estava no período escolar, na idade dos meus 6 ou 7 anos, é que eu fosse motivo de chacota na sala de aula. Então, geralmente, as mães talvez não deixassem os filhos ir para a escola, talvez não tanto porque iria contaminar outras crianças, mas porque a gente ficava constrangido e com vergonha de saber, das pessoas saberem quem estava com piolho. Veja, em casos como este, de doenças assim tão simplórias, a gente geralmente não fica tão preocupado, a ponto da gente, por exemplo, orar, buscar o Senhor, pedir que Ele nos cure ou nos trate desse tipo de enfermidade. E aí você olha para uma passagem como essa, quando Deus ele manda pragas ou enxames, praga de enxames de piolhos, e aí você se pergunta, o que de grave acontece aqui a ponto de Deus usar piolhos para, então, trazer juízo, ou seguir com o processo de castigo e julgamento sobre os egípcios? Porque, como eu disse, piolhos aqui são, para nós, são, podemos assim dizer, parasitas que no máximo nos incomodam com coceiras, geralmente no couro cabeludo, na cabeça. Mas observe que aqui nessa passagem, o que nós vamos ver é que Deus ele está usando então uma coisa que é minúscula, mais uma vez, um elemento que é
relativamente sem tanta importância, para causar caos no Egito. Mais uma vez, como nós vimos inclusive no exemplo das rãs, Deus vai usar uma coisa insignificante em certa medida, pelo menos para nós, uma coisa que a priori não tem tanta relevância ou que causaria tanta preocupação assim em um indivíduo, mas vai usar exatamente esse trocinho insignificante que geralmente você só consegue ver com microscópio ou uma outra lente maior para você saber exatamente que bicho é esse, para causar então terríveis incômodos e tormentos no Egito. Nos 2 últimos sermões, quando nós iniciamos aqui a exposição dessas 10 pragas de Deus sobre o Egito, nós vimos que estas 10 pragas, elas são aqui identificadas, e aí não é diferente dos piolhos, mas elas são identificadas aqui como sinais miraculosos sobre os egípcios. Milagres, e aí geralmente milagres muitas vezes eles são vistos por nós como bênçãos. A gente quando fala da palavra milagre, o que vem geralmente automaticamente à nossa mente é que são benefícios que Deus manifesta em favor dos seus filhos ou em favor de algumas pessoas. Mas nesse contexto, quando a gente fala de milagres ou de sinais maravilhosos, nós estamos aqui na verdade lidando com milagres manifesto para maldição. Então Deus não realiza milagres apenas para manifestar bênção, mas Ele realiza também milagres para castigar e trazer juízo sobre uma pessoa ou sobre um povo. E aí nós vimos que cada um destes, podemos assim dizer, milagres, através dessas 10 pragas, estão revelando aqui que Deus ele está destruindo em essência, mesmo que julgando os egípcios, mesmo que aqui castigando o faraó, humilhando o faraó, mas em essência, vamos lembrar introdutoriamente o que nós vimos lá no início sobre o que seriam as 10 pragas. Nós temos aqui o que poderíamos chamar de uma batalha espiritual, onde Deus está lutando, combatendo, guerreando contra os falsos deuses. Então, em essência, as 10 pragas nada mais é do que Deus aqui destruindo todos os ídolos, todos os falsos deuses dos egípcios. Cada praga aqui, então, está representando todas as divindades egípcias. Todas elas aqui estão ligadas, inclusive, a elementos básicos da natureza e, inclusive, também da subsistência dos egípcios. Não só dos egípcios, obviamente, mas de todos os homens da terra. E aqui nós temos os elementos básicos como água. Nós vimos nas 2 primeiras pragas, aqui diretamente esse elemento água sendo aqui usado como instrumento para que houvesse as 2 primeiras pragas. Terra, que é o que nós vamos ver agora aqui, ar e fogo. De alguma forma, ar aqui também está incluso em relação aos piolhos e depois, mais evidentemente, na 4ª praga, que é a praga das moscas. Na primeira e na 2ª praga, que envolve aqui o rio Nilo se convertendo em sangue, e também as rãs invadindo todo o Egito a partir das águas do Egito, em especial o que se destaca aqui é o rio Nilo, Deus aqui está destruindo os falsos deuses egípcios que estão ligados a esse elemento, ao elemento da água. Aqui na 3ª praga, então, Deus vai destruir, vai humilhar, vai destroçar os deuses que estão ligados à terra, ao solo. No caso do piolho, mais se destaca o elemento é da terra. E, em certa medida, como eu disse antes, também do ar, que piolhos voam. Mas aqui o que se destaca é o elemento terra. Mas a forma como ele vai fazer isso é demonstrando que ninguém... O que é o ponto central aqui da praga dos piolhos? O que Deus está comunicando ao trazer esse tipo de juízo sobre os egípcios? Ele não está apenas aqui causando coceira nos egípcios, incômodos no Egito. Depois nós vamos ver exatamente ou em detalhes como é que exatamente isso se manifesta, como é que isso causa caos, transtorno e sofrimento para os egípcios. Porque uma coisa é você ter um punhadinho de piolhos sobre a sua cabeça, outra coisa, já me adiantando aqui, outra coisa é você ter um enxame de piolhos cobrindo todo o seu corpo e entrando por todos os orifícios do seu corpo. Entendeu a diferença? Então, já deu para perceber aqui o que Deus está fazendo. Mas a mensagem que é transmitida aqui nesse castigo, nessa praga, nessa calamidade, é que Deus está mostrando que ninguém pode se igualar ao seu poder. Porque um dos pontos que se destaca aqui nessa batalha entre Deus e os falsos deuses e Faraó, é exatamente Faraó. Lembra que nós vimos no início, Faraó está medindo forças com o Senhor. E essa praga vai deixar essa mensagem bem clara. Essa praga ela vai atingir os egípcios, causando um tipo de sofrimento para demonstração de força e do que Deus é capaz de fazer, a capacidade do que Deus
tem em realizar e usar todos os elementos da criação que estão sob o seu governo para fazer o que ele bem entender no modo como ele quiser, seja para abençoar ou, como é o caso aqui, para também amaldiçoar. Primeiro, nós temos aqui Deus revelando a inutilidade dos deuses egípcios, quando ele transforma a água do Egito em sangue. Esse é um ponto que a gente precisa fixar bem. Então, o primeiro ponto, na primeira praga nós vimos a inutilidade dos deuses, a inutilidade dos ídolos. Ídolos não alimentam ninguém. Os ídolos não são capazes de te dar nada. Essa foi a primeira mensagem da primeira praga. Quando na segunda praga, da praga das rãs, nós temos agora aqui Deus revelando quanto os deuses, os falsos deuses, enquanto os ídolos, eles são desprezíveis, o quanto eles são repugnantes, imundos, nojentos, que é o que prefigura aqui na imagem das pragas da rã. E em certa medida também, a gente pode até dizer que isso está incluso também na praga dos piolhos e das moscas, que são elementos fétidos, nojentos, desprezíveis, não só para o Egito, para os egípcios, mas para qualquer lugar do mundo. Agora veja, quando a gente observa a estrutura desses versos 16 a 19, eles seguem aqui, de modo semelhante, o mesmo roteiro que nós vimos nas outras duas pragas anteriores, onde o propósito dessa terceira praga é revelar que os ídolos egípcios, eles são fracos, eles não têm forças. Os falsos deuses não são capazes de manifestarem poderes como Deus manifesta. Então, observe como que isso nos é comunicado, quando nos mostra a maneira como nessa estrutura Deus vai manifestar isso. Então, primeiro veja, Deus dá a ordem a Moisés e a Arão, depois nós vemos que estas ordens de Deus, elas são acatadas quando nos é relatado o que acontece com a manifestação dessas pragas, e aqui nós temos dois aspectos. A ordem de Deus, ela é acatada, tanto no sentido do que Arão, ele obedece o que Deus manda fazer, mas como também o que esses elementos, como esse fenômeno dessa praga também se manifesta exatamente como Deus havia dito, como deveria acontecer. Então, mostrando uma obediência completa e incondicional do poder de Deus. Quando ele diz que algo tem que acontecer, vai acontecer. Quando ele vai dizer ou ele disse a Moisés, antes mesmo de castigar o Egito no processo dessas 10 pragas, ele disse: olha, eu vou endurecer o coração de Faraó, e obedeceu. Quando ele disse: olha, que bata o cajado no pó da terra, para que apareçam então enxame de piolhos sobre toda a terra do Egito, e isso exatamente, precisamente como Deus queria que acontecesse, aconteceu. E então, em terceiro lugar, a terceira parte aqui desses versos mostra os magos egípcios reagindo contra Deus, representando os seus deuses. Eles vão reagir também tentando manifestar algum tipo de poder sobrenatural. E aí, em quarto lugar, você tem Faraó sendo revelado mais uma vez no final aqui do texto como alguém que tem o seu coração endurecido e rejeitando novamente a palavra do Senhor. Então veja, a forma como o relato das pragas dos piolhos, ela está aqui estruturada, está revelando uma sequência de comparações que contrasta Deus, os falsos deuses egípcios e também a figura de Faraó, que não deixa de ser também aqui uma imagem deificada, uma imagem divinizada pelos egípcios, como a gente inclusive já viu. E aí o texto começa dizendo que o Senhor disse a Moisés, e ele vai terminar no verso 19 dizendo que Faraó não ouviu os seus magos como o Senhor havia dito a Moisés. Não sei se você está percebendo que entre o Senhor e Faraó, porque aqui o duelo está entre os dois. Deixa eu só rapidamente aqui, me ver a mente, só para que a gente não tenha dificuldade, pelo menos alguns não tenham dificuldade de entender que quando eu uso a expressão duelo, batalha espiritual, não quer dizer que o Senhor Deus e Faraó, eles têm poderes iguais e equiparados, não é isso. Mas a expressão, ela é didática para a gente entender o que está acontecendo aqui. Então, nesse duelo, veja, no verso 16, verso 19, mostram quem são os oponentes principais aqui: o Senhor e Faraó. Nós já havíamos dito, inclusive havíamos verificado que os elementos usados nessa batalha é a palavra e os sinais miraculosos. Em nenhum momento aqui você tem menção do uso de armas, não foi derramado sangue, literalmente falando, em um conflito, em uma guerra. Mas então, veja,
quando nós temos aqui o Senhor e Faraó, e entre eles você tem os seus respectivos servos ou mensageiros, os seus instrumentos para isso, que são Moisés e Arão, de um lado, você percebe isso no verso 17, e no verso 18, os magos de Faraó, que são esses, como eu disse, instrumentos para essa demonstração de força, de capacidade, de poder, e aí cada grupo se reporta à sua divindade. Moisés e Arão ao verdadeiro e único Deus, e os magos egípcios ao seu falso Deus, que tanto é o Deus que representa esse elemento terra, e também a figura de Faraó, que é a encarnação de todas essas divindades que os egípcios serviam. Então o relato da praga dos piolhos está revelando que o único e verdadeiro Deus prevalece sobre os falsos deuses. A expressão chave então aqui é essa: prevalecer. Deus prevalece sobre os falsos deuses. Não tem maior constrangimento, meus irmãos, não tem maior humilhação do que ter os seus ídolos atacados pelo poder de Deus. Não tem maior constrangimento, maior humilhação. E muitos daqueles que persistem em ainda amar, deificar os seus falsos deuses, os seus ídolos, quando eles mais ainda odeiam e rejeitam o Senhor, porque eles ainda querem atribuir algum tipo de poder aos seus falsos deuses, mas Deus vai lá, humilha-os, mostrando que esses deuses não têm poder para fazer nada. Essa é a mensagem, muito simples, aqui, em todos esses versos 16 a 19. E como que isso acontece? Vamos ver, eu mostrei para vocês a estrutura do texto, literalmente como ela está na narrativa, e cada um então desses versos nos mostra como Deus prevalece sobre esses falsos deuses. Primeiro, verso 16, Deus prevalece sobre esses falsos deuses no modo como estas pragas se manifestam. Então veja, o modo como elas se manifestam. Segundo, Deus prevalece sobre os falsos deuses no efeito causado por essa praga, como o verso 17 nos descreve, e em certa medida nos versos posteriores também, mas o maior destaque está no verso 17, no efeito, no resultado disso no povo egípcio. Deus, em terceiro lugar, prevalece sobre os falsos deuses, frustrando o poder dos falsos deuses na tentativa de prevalecer sobre o único e verdadeiro Deus, que é o verso 18, quando os magos tentam também fazer o mesmo milagre que Arão fez com o seu bordão, e eles não conseguem. E por fim, Deus prevalece sobre os falsos deuses, deixando o Faraó mais ainda com o coração endurecido. Isso está mostrando a completude, está mostrando aqui claramente como que Deus, ele completamente, perfeitamente, ele pode até dizer que infinitamente, ele é poderoso, ele dominar ao mesmo tempo todos os campos de atuação no coração de diferentes homens e elementos da criação, tudo ao mesmo tempo. É dessa forma que o poder de Deus pode ser aqui entendido, compreendido e inclusive admirado por nós. A capacidade de Deus fazer tudo isso ao mesmo tempo, fazer o povo confiar nele quando ele está manifestando essas maravilhas, ao mesmo tempo usar elementos significativos ou não da criação para constranger, castigar e humilhar os seus inimigos, e ao mesmo tempo endurecer o coração de um rei. Deus é capaz de fazer isso e muito mais. Quando então a gente vai para o modo de Deus ele manifestar essa terceira praga, que é o verso 16, vamos ler o verso 16, olha o que ele diz. Disse o Senhor a Moisés, começa Deus manifestando o seu poder, Deus mostrando que ele prevalece sobre todas as coisas, pela palavra. Então, disse o Senhor a Moisés, é pela palavra dele que ele prevalece. Então começa aí. Então, ele diz, estende o teu bordão e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. Primeiro, observe que desta vez, ao contrário das pragas anteriores, desta vez, Deus não vai advertir novamente Faraó. Ele fez isso das outras vezes. Isso aqui está revelando um agravante
Ele está considerando um agravante aqui, porque 4 vezes, ou seja, 2 vezes antes das pragas, e outras 2 vezes nas 2 primeiras pragas, o Senhor havia, ou seja, 4 vezes advertido Faraó. 4 vezes. Na terceira praga, Deus não se dirige a Faraó. Deus não adverte Faraó. Ele simplesmente e diretamente diz a Arão: vai lá e manifesta essa praga. Segundo aspecto, no modo como Deus prevalece sobre os falsos deuses na terceira praga, é aqui o instrumento usado. É o mesmo que das 2 primeiras pragas, que é o bordão de Arão. Das 2 primeiras vezes, você vai ver que o bordão ele feriu as águas do Nilo, como também ele foi estendido sobre as águas do Egito, para que houvesse a manifestação daquelas 2 primeiras calamidades. Agora o bordão fere, nós voltamos ao verbo ferir novamente. O bordão fere, só que não a água, mas o pó da terra. E do pó desta terra, esse pó se transforma em grandes enxames de piolhos. Há uma relação aqui da descrição, o que nos é dito, a maneira como está relatado isto, como esse milagre se manifesta, como essa terceira praga ela acontece. O verso 16 aqui está relacionado com o modo como Deus também criou o homem, lá em Gênesis capítulo 2, no verso 7. Lá em Gênesis 2, verso 7, é interessante porque essa mesma ideia aqui do uso do verbo ferir, aplica-se também a mesma ideia quando diz o modo como Deus criou o homem, quando fala que ele formou, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Então existe aqui uma similaridade no modo como Deus criou o homem. A criação do homem é por meio de uma matéria-prima. Nós somos derivados de algo. É interessante, né? Porque, veja, quais são os primeiros elementos que Deus criou? Quando você vai para Gênesis capítulo 1, versos 1 e 3, lá diz que Deus, no princípio, criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre a face do abismo. E Deus, então, nesses 2 primeiros versos de Gênesis 1, está dizendo que Deus criou tanto água como terra. Então, é interessante porque a terra, a água, esses elementos básicos, são os elementos primários da criação. São os elementos essenciais e fundamentais que estão relacionados à sobrevivência do ser humano. Porque como é que Deus iria criar primeiro o ser humano se não houvesse um ambiente adequado para que ele viesse viver? Então, Deus primeiro cria esses elementos essenciais e fundamentais. E veja que isso tem uma correlação, porque quando entra o pecado no mundo, a terra, a água, o ar, o fogo, todos esses elementos essenciais, eles não deixam de ser interpretados como algo que é elementar, como algo que é vital, mas eles passam a ser encarados como ídolos. Porque se é algo que me sustenta, essa é a interpretação do homem idólatra. Veja, se todos são pecadores, todos são idólatras. Qual é a interpretação que o homem pecaminosamente dá ao observar e ao usufruir desses elementos? De que esses elementos, se eles produzem comida, se eles matam a tua sede, se eles podem te refrescar, ou seja, atender uma série de demandas essenciais e necessárias para você sobreviver, então significa que eles são superiores a você, ou eles são superiores ao ser humano. Então eles são o quê? Deuses. E aí há várias formas disso ser interpretado em decorrência da época, história, cada cultura, de como que essas diversas religiões elas vão desenvolver esse processo de deidificar esses elementos. Então percebe que isso também está presente aqui, nessa relação que nós temos de Deus ter criado o homem do pó da terra, com a relação do que é dito no verso 16, quando Deus está dizendo: fere com seu bordão o pó da terra, porque do pó da terra surgirá, a linguagem que é usada é a mesma de Gênesis 2, em dizer que ele, ao ter criado o homem, ele formou o homem. Aqui também a ideia é de que Deus criou os enxames de piolhos. Não havia piolhos naquele momento. E aqui isso é o que, claro, esse é um dos elementos aqui do texto que mostra claramente que isso é um milagre. Não tinha piolhos espalhados no Egito. Não era comum ver piolhos no Egito, uma região árida daquela. Mas o que nós vemos é que do nada, é essa a ideia. Do nada, simplesmente,
ao bater do pó da terra, surgem piolhos. É isso que caracteriza claramente aqui esse elemento do poder de Deus, desse milagre se manifestando aqui. Então, veja, a ideia agora aqui, quando nós contrastamos o que Deus faz em Gênesis 2 ao criar o homem do pó da terra, com Gênesis capítulo 3, verso 19, quando Deus anuncia maldição e castigo sobre o homem, você tem aqui elementos criacionais estabelecidos. Quando ele diz que ao ter formado o homem do pó da terra, isso é sinal de bênção, porque a existência do homem se dá através ou pela instrumentalidade desse elemento básico que é a terra. Mas você vai para Gênesis 3, 19, ele usa o mesmo elemento para anunciar a maldição, quando ele diz, olha, do pó viestes, e ao pó retornará, quando ele anuncia a maldição, o castigo máximo que o homem recebe, que é a morte. Isso tem ligação com o que é dito aqui sobre o surgimento da praga dos piolhos aí. Por que eu estou explicando isso? Porque o surgimento desse enxame de piolhos na terceira praga, ela foi por meio do poder criador de Deus. Alguns comentaristas eles vão usar a expressão poder criativo, no sentido de se referir a Deus fazer com que algo passe a existir, ou que algo passe a acontecer do nada. Não é a partir de alguma coisa que já está acontecendo, mas é do nada. Os piolhos surgiram do pó da terra através de uma demonstração de força, de uma demonstração de capacidade, que é essa força, essa capacidade que só Deus tem, de criar as coisas do nada. O que a gente pode até inclusive concluir aqui, que essa é a forma mais expressiva de se entender o que significa dizer que Deus é poderoso. Não tem outra forma de você perceber com tanta clareza e com tanto espanto e admiração o que significa Deus manifestar o seu poder, porque ninguém tem esse poder. Não há expressão mais clara para nos descrever do que Deus ele é capaz de fazer do que o seu poder criador, quando a Bíblia nos mostra que Deus criou todas as coisas do nada, e foi exatamente assim também que os piolhos se manifestaram sobre o Egito, do nada. O homem, que é a criatura, podemos assim dizer, como o Salmo 8 nos ensina, né? O homem que é a criatura mais elevada de todas as outras criaturas, ele nem mesmo ele é capaz de gerar outra vida, porque nós temos essa capacidade. Em certa medida pode até se dizer que isso é um poder que nós recebemos do Senhor, uma bênção que se caracteriza como uma capacidade que nós recebemos do Senhor de poder gerar outra vida, de um homem com a sua esposa, ele poder gerar filhos. Mas veja, nem mesmo temos a capacidade de gerar outra vida, se Deus, pelo seu poder, não nos der condições para isso. E aí que dirá criar alguma coisa do nada, apenas pelo poder da nossa palavra. Quando você diz, eu quero que se faça tal coisa. Que dirá quando nós, pais, nos dirigimos aos nossos filhos e você diga, faça tal coisa para mim, e ele não faz, ou seja, isso prova que você não tem capacidade, você não é capaz, você não tem poder nenhum pela sua palavra, e inclusive pela sua própria autoridade superior em relação aos seus filhos, de fazer com que eles imediatamente obedeçam uma determinação sua. Agora veja, quanto ao efeito causado dessa terceira praga, no verso 17, o verso 17 nos diz assim: fizeram assim, Arão estendeu a mão com seu bordão e feriu o pó da terra, e houve muitos piolhos nos homens e no gado, e todo o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. Primeiro ponto aqui que a gente precisa observar quanto a esse resultado, o efeito causado dessa terceira praga, como o verso 17 nos mostra. Moisés e Arão imediatamente obedecem à ordem de Deus. E veja que a obediência é o primeiro ponto determinante para nos revelar que Deus está prevalecendo sobre tudo aquilo que Ele determina. A obediência é a forma mais expressiva no modo como Deus ele prevalece sobre todas as coisas. E não apenas em relação aos homens, mas agora também quando Ele mostra que todos os demais elementos da criação,
sejam as coisas inanimadas, sejam plantas, sejam fenômenos naturais, sejam também as criaturas inferiores ao homem, que são os animais, todos lhes obedecem todas as suas ordens, eles atendem toda a vontade do Senhor. Podemos até dizer, em certa medida, que os animais são muito mais obedientes ao Senhor do que os homens, porque eles, ao terem sido criados por Deus, já estavam condicionados e ainda estão condicionados a fazer exatamente o que Deus comunicou a eles fazerem. E em todas as coisas, no modo como eles sobrevivem na natureza, interagem com a natureza, interagem com o homem, inclusive quando uma onça ataca um homem, ele está obedecendo uma ordem do Senhor. Da mesma forma, quando aquela ursa matou todos os meninos e moleques que zombaram de Eliseu porque ele era careca. E da mesma forma que esses insignificantes piolhos surgiram do nada, então elementos que estão obedecendo às ordens do Senhor. É interessante, só uma curiosidade apenas, eu acho que todos vocês, não dizer que quase todos nós aqui, já assistimos aquela série de filmes da Múmia, a Múmia 1 e Múmia 2, porque a terceira já não é tanto o contexto ali do Egito, mas acho que a Múmia 1, manifesta-se alguns elementos das pragas que se manifestaram dos egípcios. Inclusive um dos personagens ali era um hebreu, um escravo hebreu. É como os egípcios acreditavam na reencarnação, lá no filme coloca esse elemento da reencarnação, quando a múmia, que é um antigo deus egípcio, ele olha para esse personagem e diz, ele é um escravo hebreu. E esse Deus, esse falso Deus egípcio lá representado nesse filme, manifesta inclusive a praga dos piolhos. Mas é interessante porque, olha só como a imaginação humana, ela distorce inclusive aquilo que a palavra de Deus nos mostra, né? Porque sempre haverá, inclusive pelo meio das artes, no meu caso do cinema, sempre haverá o máximo de esforço, a tentativa de você distorcer exatamente esses preceitos básicos e eles atribuírem a falsos deuses acontecimentos que na verdade são atribuídos única e exclusivamente ao poder de Deus. Então veja, voltando aqui ao ponto nessa questão, observe que o substantivo que está sendo usado para se referir aos piolhos no hebraico aqui literalmente significa mosquito ou inseto. Mosquito que pica. A tradução literal aqui no hebraico da palavra para piolhos é exatamente essa: mosquito ou inseto que pica. Todos os egípcios eles tiveram não apenas o seu couro da cabeça tomado por piolhos, mas eles também tiveram todo o seu corpo tomado por esses enxames de piolhos. Imagine se alguns piolhos nos causam tanto incômodo, nos causam gastura, coceiras, e aquilo vai te deixando agoniado, irritado, porque quanto mais você começa a coçar, mais aí começa a aparecer feridas, começa a machucar a sua cabeça, porque geralmente piolhos no nosso contexto são nos cabelos, né? Mas nesse caso, olha que bem, imagine a situação onde todos os egípcios tiveram não apenas o couro da sua cabeça, eu estou falando do couro da cabeça, depois nós vamos mais à frente ver o contexto disso, porque em geral os egípcios eles não tinham cabelo, ou melhor dizendo, eles rapavam a cabeça e rapavam todos os pelos do corpo. Daqui a pouco eu vou explicar por que tem a ver com isso. E mesmo que eles estivessem sem cabelo, carecas, mesmo sem pelos no corpo, lisos, ainda assim Deus faz com que enxames de piolhos tomem todo o corpo de cada egípcio, inclusive Faraó, dos pés até a cabeça, com fortes e intermináveis coceiras, ferindo profundamente todo o corpo. E aqui um elemento a mais que é considerado nessa agonia dos egípcios é o fato de que os piolhos tinham um significado negativo dentro da religião egípcia. Eram considerados também como coisas desprezíveis e imundas.
Vejam, coisas desprezíveis e imundas estão tomando o seu corpo e a sua cabeça. Imagina o desespero deles. Em terceiro lugar, os enxames de piolhos aqui não atingiu apenas as pessoas, mas o texto vai dizer que também atingiu os animais, todos os animais, todo o gado de todo o território do Egito. Houve uma grande pandemia de piolhos, deixando o Egito em uma condição extremamente calamitosa e muito pior do que ter ficado sem água por 7 dias e que passado alguns dias com rãs sobre o forno da casa, sobre as amassadeiras da casa, porque as rãs ainda, mesmo que nojentas e desprezíveis, eles ainda não tinham contato com as rãs, eles podiam espantar as rãs. Aqui no caso, eles não podiam se livrar dos piolhos, os piolhos estavam em enxames, picando todo o seu corpo. Agora, olha o verso 18. O verso 18 nos mostra, em terceiro lugar, que Deus prevalece, frustrando os poderes dos magos de Faraó, que representam uma divindade, um deus, um ídolo aqui do panteão egípcio. Como que isso nos é relatado? Quando você vai primeiro, há uma descrição aqui bem apropriada para caracterizar, ou até a gente pode ser mais preciso em dizer que é para desqualificar os poderes dos magos. Quando Moisés aqui, ele descreve, Moisés que é o escritor do livro de Êxodo, mas ele descreve aqui os poderes miraculosos dos magos, chamando de suas ciências ocultas. Seria o mesmo que dizer encantamento, e as ciências ocultas aqui, ele é traduzido literalmente por essa palavra, encantamento, só que você pode até traduzir por feitiçaria. Feitiçaria. Isso aqui é a identificação dos meios que esses magos estão usando para manifestar algum tipo de poder. E aqui esta é a forma que Deus então vai revelar a inutilidade desses ídolos ligados a essa praga. Veja, o elemento aqui, voltando ao ponto de novo, o elemento aqui ligado a esses deuses é a terra, não são os piolhos, a terra. Outro ponto que é importante para considerarmos aqui, que a desqualificação desses deuses ligados a essa praga, ela é revelada na ineficácia dos magos em não conseguir realizar o mesmo milagre que Arão havia realizado. Quando você vai para a parte B do verso 19, melhor dizendo, a parte A do verso 19, olha aí na sua Bíblia, veja que a inutilidade dos falsos deuses aqui dos magos, ela é mais ainda evidente quando os magos, o que eles vão dizer para Faraó? Eles vão admitir para Faraó que aquela praga era vinda do único e verdadeiro Deus. O que eles vão dizer aí? Este é o dedo de Deus. Me chama muita atenção que eles usam uma parte bem simplória do corpo humano, mas ao mesmo tempo muito significativa. Vocês já viram a pintura de Adão sendo criado, a pintura de Michelangelo que está lá no teto da Capela Sistina, quando você tem naquela pintura o dedo de Deus tocando em Adão para que viesse ter vida, o dedo. A imagem é muito significativa para nós aqui, porque o dedo, que, veja, tem ligação com o que é dito no verso 16, quando diz que Deus formou o homem do pó da terra, ou também que Deus feriu o pó da terra para que viesse surgir enxames de piolhos. O dedo, e eles vão dizer, isto é o dedo de Deus. Apenas aponta, é o sinal de autoridade. Como que os reis geralmente faziam quando eles queriam, ou eles estavam em algum julgamento, ou tratando algum caso de vida ou morte, quando eles queriam condenar alguém, geralmente eles gesticulavam com o dedo. Na Roma Antiga, no Império Romano, quando os gladiadores eles lutavam entre si, eles não podiam matar imediatamente o oponente. Então, quem ganhou a luta, ele deixava o seu oponente vivo, desarmado, ferido no chão. E ele esperava que o César desse o sinal. E o que o César fazia? Qual era o sinal? O dedo. Então ele estava assim. Se era para manter vivo o oponente que foi derrotado, o gladiador que foi derrotado, ele fazia isso aqui. Se era para matar o oponente, o que ele fazia?
o dedo. A ideia é poder de vida ou morte. O que eles estão dizendo para Faraó é o seguinte: Faraó, não tem jeito. Esse Deus, ele tem poder sobre a vida e a morte. A praga aqui dos piolhos tem relação com aqui algumas deidades em relação à terra. Então, Deus, que tipo de Deus ele está aqui destruindo? Que tipo de Deus, falso Deus, ele está aqui humilhando? Nós vimos nas duas pragas anteriores que aqueles falsos deuses, aqueles ídolos, eram ídolos no contexto feminino, né? Eram deusas. Aqui nós temos pela primeira vez a menção de um falso deus masculino. Nós temos aqui a menção do deus Geb. A terra era identificada ou divinizada a partir desse ídolo, Geb. Geb, ele era representado por um hieroglifo da imagem de um ganso. Aí você pergunta, né, assim, mas o que piolhos tem a ver com o deus Geb, que representa a terra, e a imagem, o símbolo dele usado é um ganso? Veja, vamos voltar de novo à questão dos magos para você entender isso. Observe, os magos aqui mencionados provavelmente eram sacerdotes desse deus Geb. Eu digo provavelmente porque o texto não nos diz isso, mas é possível que cada episódio de cada praga se manifestando, os magos mencionados são cada um na categoria dos seus respectivos deuses. Isso era muito, eles levavam isso muito a sério. Havia classes separadas, grupos separados de cada digamos assim, sacerdotes e pessoas que eram dedicadas a um Deus em específico que não poderia se misturar com outro. Então, provavelmente, nós temos aqui sacerdotes desse Deus Geb, tentando com essas que ele chama de ciências ocultas, tentando manifestar, representando esse Deus, tentando manifestar algum tipo de poder. E aí, olha que interessante, qual é a relação disso com os piolhos? Porque a devoção deles era um Deus que representava a terra. Os piolhos aqui eram considerados as criaturas mais repulsivas, inclusive mais repulsivas do que as próprias rãs, no contexto egípcio. E aí os egípcios, devotos a esse deus Geb, eles tinham costume, como eu disse antes, aqui a explicação do porquê eles rapavam a cabeça. Eles tinham costume de rapar todos os pelos do corpo e rapar todo o cabelo da cabeça, de ficarem carecas, porque essa era uma exigência do deus Geb. E por que o deus Geb, dentro desse contexto, exigia isso deles? Porque o deus Geb exigia que eles ficassem purificados, eles ficassem limpos, eles não podiam se contaminar com as coisas desprezíveis da terra. Entendeu a relação? E o que Deus faz? Para destruir esse falso Deus, faz com que piolhos surjam do pó da terra. Enxames de piolhos foram piores do que as duas pragas anteriores, porque imagine enxames de piolhos não só ferindo o corpo, mas entrando pela boca, piolhos entrando pelos ouvidos, os piolhos impregnados por todo o corpo dos egípcios. E aqui os piolhos estão sendo usados por Deus para destruir e humilhar o que eles chamavam de o Deus da terra. Quais as aplicações que nós podemos tirar então desses versos, dessa terceira praga, à luz do que nós acabamos de explicar aqui? Primeira aplicação, meus irmãos, ou talvez até a única que nós temos aqui. Veja, assim como o pó da terra era a esperança dos egípcios de ter vida, era a esperança e a segurança dos egípcios de ter saúde, está percebendo que uma coisa está ligada à outra? Os piolhos são causadores de doença. Os piolhos não apenas são causadores de doença, mas são seres desprezíveis que causam doenças desprezíveis. Doenças que diretamente não apenas agridem fisicamente o corpo, mas também agridem até a alma deles, no sentido de serem considerados imundos. Doenças aqui têm significados também religiosos no contexto egípcio. Para os egípcios, o deus Geb era o deus que dava a eles proteção
e segurança, preservação do seu corpo e da sua alma de enfermidades terríveis, porque também as enfermidades para os egípcios era vista também como algo relacionado à maldição, castigo. Nós também, semelhante aos egípcios, temos os nossos ídolos quando nós depositamos segurança, especialmente segurança em questões ligadas à nossa saúde, a nossa busca por bem-estar físico, e nós temos ídolos terrenos, como os egípcios tinham o deus Geb, para que a gente busque confiar nesses ídolos o cuidado e a proteção do nosso corpo, ou da tentativa de se prevenir de enfermidades, ou de ser curados dessas enfermidades. Nós vivemos uma época em que a forma como esse falso deus Geb se manifesta não era igual na época dos egípcios. Nós vivemos numa época secularizada, onde há, na verdade, uma repulsa a tudo aquilo que religiosamente se manifesta sacro, sagrado. Mas, veja, esses falsos deuses, esses ídolos, eles ainda se manifestam com outra roupagem, com a roupagem do espírito da nossa época. O deus Geb não morreu na cabeça das pessoas, porque as pessoas continuam buscando segurança, confiança, estão tentando da própria ciência moderna nos nossos dias, que são personificados num tipo de deus Geb. Percebendo onde é que Deus está nos levando agora, hoje, em relação a essa terceira praga? Veja, irmãos, não estou condenando aqui remédios, não estou condenando aqui tratamentos médicos, não estou condenando os meios, os recursos medicinais que não apenas podem, mas devem ser usados, porque eles foram dados a nós pela providência divina, para que inclusive nós possamos tratar as nossas enfermidades. Mas veja, um dos ídolos fortíssimos do nosso tempo tem sido confiar nos recursos da terra. Confiar nos recursos que a terra, que o mundo oferece, para que nos vejamos livres, não apenas de enfermidade. Enfermidade está relacionada com algo que mais o homem teme, que é o quê? A morte. Em 2020, ou a partir de 2020, nós passamos por essa pandemia do Covid-19, e como foi oportuno para nós perceber isso. Todos nós, Deus nos fez ver os nossos deuses Gebs. Quando Deus nos acometeu de Covid-19, ou não apenas o Covid-19, mas outros tipos de enfermidades que se manifestam, onde o que mais as pessoas religiosamente diziam umas para as outras, nesse período do ano de 2020, 2021, e até hoje ainda muitos usam essa expressão, usam esse slogan: eu acredito na ciência. Essa é uma declaração que ela é idólatra, ela é religiosa. Não à toa que ela foi cunhada entre os esquerdistas, e não entre pessoas que ao menos têm o bom senso de discernir até onde a ciência é capaz de nos ajudar com todos os recursos que ela pode nos oferecer. Na polêmica, desde o início dos tratamentos que estavam sendo discutidos, o que vai se fazer, porque ninguém sabia o que fazer, que tipo de remédio tomar, que tipo de tratamento fazer em relação a essa enfermidade. Onde as pessoas se degladiaram no mundo inteiro. O que Deus estava fazendo nesse momento? Estava expondo as pessoas aos seus ídolos, em relação a buscar segurança nas coisas terrenas, para que se vejam livres de enfermidades, para que não percam o seu bem-estar. Vacinas.
nas polêmicas na questão das vacinas, onde muitos de nós deixamos nos induzir por esse tipo de slogan: vou tomar vacina porque acredito na ciência. Eu não estou dizendo, repito, que você não deveria ter tomado a vacina. Eu tomei. Eu sei que alguns de nós não tomaram. Mas se a nossa motivação seja de ter tomado a vacina, ou de não ter tomado a vacina, foi buscar segurança nas coisas terrenas para se ver livre de uma enfermidade, você serve um Deus guebe. O Deus criador de todas as coisas quer que você faça bom proveito da medicina, quer que você faça bom proveito dos remédios, de muitos tratamentos avançados. Eu me lembro, isso tem a ver em certa medida com a história do lugar, um dos lugares mais prediletos da minha infância, que é a cidade de Campos do Jordão, porque geralmente cidades serranas, cidades onde eram em lugares de serra, em lugares de alta altitude, não havia tratamento para tuberculoso, não tinha remédio ou tratamento para tratar essa doença que para aquela época era extremamente grave, ainda é considerada uma doença grave, mas que já temos da década, se não me falha a memória, acho que é da década de 60 ou 70 para cá, que nós já temos recursos medicinais que podem tratar essa doença e a pessoa não vai morrer, desde que isso seja descoberto a tempo para que haja esse tratamento. Mas até então, final da década de 60, ao que me parece, não havia remédios ou tratamento para isso. As pessoas, para elas poderem viver um pouquinho mais, ter uma sobrevida a mais, um tempo a mais de vida, porque elas sabiam que iam morrer de tuberculose, elas iam para as montanhas. E foi assim que surgiu, só aqui a curiosidade, foi assim que surgiu a cidade de Campos do Jordão, que não era nada, mas que no seu primeiro momento, os seus primeiros habitantes eram tuberculosos. E de repente Deus dotou pessoas, cientistas, médicos, seja quem for, com recursos, com inteligência, com a capacidade de desenvolverem medicamentos ou tratamentos que pudessem curar essa enfermidade, curar as pessoas dessa enfermidade. Só estou dando aqui um exemplo para que você entenda por que eu estou dizendo isso. Porque, observe, Deus Ele quer que façamos proveito, o bom proveito da medicina, o bom proveito desses recursos, desses muitos tratamentos, mas Ele não quer que você confie nesses recursos. Ele quer que você confie nele e não na ciência, e não na medicina, ou em qualquer outra coisa que possa aparecer como um Deus terreno que te propõe segurança sobre relação à sua saúde. O mesmo Deus que criou todas as coisas é o mesmo Deus que também fez todas as enfermidades, o mesmo Deus que criou a vida, que fez com que o ser humano viesse a existir perfeito, sem nenhum defeito, sem nenhuma doença ou enfermidade, foi o mesmo Deus que após a queda, Ele mesmo disse: virá sobre você enfermidades e enfermidades, e você vai morrer delas. O mesmo Deus que é o Deus da vida, Ele também é o Deus da morte. Isso nos é notório e claro na oração de Ana. Vá, por favor, para 1 Samuel. Primeira Samuel, lá no início, capítulo 2. Ela responde ao que o profeta Eli, o sumo sacerdote Eli, diz a ela sobre o fato de que Deus ouviu a oração dela e que Deus ia atender a oração dela. E o que ela orou? E o que ela respondeu ao Senhor? Capítulo 2. O meu coração se regozija no Senhor. A minha força está exaltada
no Senhor. Ela não disse: a minha força está exaltada no tratamento que eu vou fazer para engravidar. Ela disse: a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e a rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Débeis é fracos. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais de fome. Até a estéril tem 7 filhos, e foi o que aconteceu com Ana. Ela teve 7 filhos depois de Samuel. Até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece, o Senhor enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó, como ele fez com os piolhos. Os piolhos foram exaltados para humilhar Faraó e os egípcios. A lógica da imagem aqui é essa, na descrição do que ela está dizendo. Ele levanta o pobre do pó e desce o monturo, exalta o necessitado para fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Ah, se todos nós, quando estivéssemos, ou quando estamos em meio às nossas preocupações relacionadas às nossas enfermidades, ah, se nós, antes de entrarmos na sala de uma cirurgia, para fazer uma cirurgia, ou para se submeter a um processo cirúrgico, em vez de você no seu coração depositar confiança na equipe médica ou nos cirurgiões, porque ele é o melhor cirurgião. Eu acho que aqui um detalhe à parte, né? A nossa igreja, ela é rica pela providência e pela misericórdia de Deus, de homens e mulheres, homens piedosos e mulheres piedosos, que ao que me parece são os melhores nessa área. Transplante, cirurgias, tratamentos dos mais caros que nós podemos desfrutar, porque irmãos nossos, por generosidade e por gratidão no seu coração, o Senhor os usa, muitas vezes sem cobrar. Deus tem nos dado esses recursos, esses meios, inclusive na nossa própria igreja local. Se não eles, ao menos Deus, Ele de alguma forma tem te abençoado com recursos financeiros para que você ao menos tenha um convênio médico. O que há muitos anos atrás as pessoas não tinham acesso à saúde como hoje talvez eu e você temos. Mas se nós, diante de todos esses recursos, tivéssemos a mesma disposição, o intento e a oração de Ana ao entrar numa sala de cirurgia, e em vez de você olhar para o médico e dizer, eu confio nesse cara, mas você dizer, a minha força é exaltada no Senhor, porque Ele pode tanto me preservar a vida, mas Ele também pode tirar a minha vida. Compreendem isso, irmãos?
Isso até nos mostra que o que nós temos de mais precioso, mais do que a nossa própria preocupação com o bem-estar físico e terreno, que muitos nos nossos dias idolatram. Haja Deus Gebe nas academias, onde pessoas eles buscam bem-estar e saúde, não porque realmente é necessário, para que isso ou nisto eles glorifiquem a Deus, mas porque eles querem ser idolatrados, eles idolatram o próprio corpo. A nossa confiança em Deus está em reconhecer que quem faz o homem ficar saudável é Ele. Mas também a nossa confiança deve estar no Senhor quando Ele também nos faz ficar doente. Todos os tipos de enfermidades, bactérias, vírus, eles não apenas foram criados por Deus, eles existem porque realmente Deus fez com que eles viessem a existir. Cada um com as suas próprias propriedades, particularidades. Mas Deus também dá ordens para que bactérias e vírus entrem no nosso corpo e nos causem enfermidades. Não há uma bactéria, não há um vírus, não há uma enfermidade que Deus diga, entre naquele corpo, sugue as energias daquele corpo, como Deus fez com Jó. E o instrumento, a figura usada para isso, foi o próprio Satanás. Quando ele disse para Satanás, vai lá e fere o corpo de Jó, com feridas, com tumores e úlceras por todo o seu corpo, mas você não vai matá-lo, você não vai tirar a vida dele. Essa história nos mostra exatamente o mesmo princípio. A nossa confiança deve estar no Senhor, seja quando você está saudável ou quando você está com alguma enfermidade. E como isso, pelo menos uma das coisas que nós devemos demonstrar a confiança no Senhor diz respeito a essa questão, é quando nós vamos para o que o apóstolo Tiago vai, o que o apóstolo Tiago vai nos dizer sobre como nós devemos lidar com as enfermidades. E veja, ele vai nos dizer, você não deve procurar só os médicos. O que ele diz lá? Tiago capítulo 5, versos 14 e 15. Abre a sua Bíblia, por favor, Tiago 5, a partir do verso 14. O fato de Tiago aqui ocultar que os crentes enfermos não procurem médico, veja, ele não está dizendo, obviamente, aqui, que não devam procurar médicos. Isso já está incluso por uma questão inerente, natural. Todo doente, o que ele faz? Ele vai procurar o médico. Isso é uma coisa automática. Mas ele está tratando de um preceito que vai além do que simplesmente procurar o médico para curar o seu corpo. Mas aquilo que mais nós devemos nos preocupar, inclusive quando Deus nos coloca no leito da enfermidade, ele vai dizer, está alguém entre vós doente? Ele não vai dizer, procure o Dr. Albert, procure o Dr. Luiz, procure o Dr. Jimmy, procure a enfermeira Daniela, a doutora Graciela, porque isso aqui já está implícito. Mas ele vai dizer, chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Você sabe o que é ungir com óleo aqui? Isso aqui não é um ato religioso. O pessoal acha que ungir com óleo aqui, o uso da palavra aqui, ungir, o verbo ungir, é algum ato, é um ritual religioso, né? De pegar lá um óleo e o costume dos carismáticos, dos pentecostais, quando vai se orar, vai visitar um enfermo e a pessoa vai lá, passa com um pouco de óleo na testa da pessoa, no lugar que ela está enferma. Não é isso. Você sabe o que é ungir com óleo aqui?
o presbítero levava o remédio e aplicava o remédio para o doente. Porque naquela época não haviam médicos como hoje nós temos. É isso. Chame os presbíteros. Primeiro, façam oração sobre ele. E depois, deem o medicamento ao enfermo. Ungir com óleo. O óleo era um medicamento muito comum naquela época, porque as doenças mais comuns e as que mais matavam não eram doenças internas. As pessoas naquela época não morriam de infarto. Não havia problema de mortandade de infartos. São doenças, em certa medida, chamadas de doenças internas. Mas as doenças que mais matavam eram as doenças expostas. Tumores, úlceras, a lepra. E o óleo, esse tipo de óleo aqui é um óleo que é usado, se não para curar, mas ao menos para aliviar todo o sofrimento da pessoa que estava enferma. E se ela já estava num estado avançado dessa enfermidade, e já certo de que ela estava desenganada e ela ia morrer, o medicamento não era para curá-la, mas o medicamento era dado para que pudesse dar um alívio a ela. E ali os presbíteros, além de aplicarem o óleo para aliviar o sofrimento dela, eles também eram instrumentos do Senhor para aliviar e consolar o coração dela, exortá-la a se preparar para encontrar com o Senhor Jesus. É assim que você deve ver a enfermidade na sua vida. É assim que você deve ver e encarar quando Deus, e pela providência dele, te acometer de uma enfermidade mortal, como um câncer, e se não houver cura física para essa enfermidade, certo de que você em algum momento irá partir. É a oportunidade que Deus está te dando para que você prepare o seu coração para encontrar com o seu Redentor. Compreendem isso? O nosso maior desespero é a cura física. E se nós fisicamente não somos curados, então Deus não é poderoso. Não é essa a questão. Deus, Ele tanto manifesta o seu poder expressivamente em nós, quando Ele quer nos abençoar, também nos colocando em meio a uma enfermidade, que ela vai nos levar à morte, a curto ou a longo prazo. Toda morte, nos seus meios, nos seus métodos, nas suas formas, ela é traumática. Você não vai escapar disso, nem eu vou escapar disso, apesar de muitas vezes eu me pegar preocupado com isso. Que dirá das enfermidades que são provocadas pelos nossos próprios pecados, né? Uma delas é a obesidade. Essas doenças internas, elas são inclusive, em grande parte, não dizer que quase todas elas, causadas porque nós mesmos nos descontrolamos com vícios, compulsividade, pecados em relação ao modo como nós lidamos com o nosso corpo. Se há séculos atrás as pessoas morriam de fome, escassez de comida, as pessoas hoje estão morrendo de tanto comer. E aí quando o médico dá o diagnóstico, você está com diabetes. A sua diabetes é grave. Você está com hipertensão e a sua pressão não vai mais baixar. Você vai passar o resto da sua vida tomando medicamento, jamais você vai comer alguma coisa salgada. Não pode mais ingerir sal. E mesmo você tendo todos esses cuidados, ao longo do tempo, a enfermidade vai se agravando, porque ela já chegou num nível tão avançado, que você vai ter que conviver com ela e esperar pelo seu Redentor, e vai morrer dela. O que fazer? É a pergunta que nós fazemos. O que fazer? Continue indo no seu médico, tratando a sua enfermidade, abstendo-se daquilo que causa ainda mais sofrimento para você, e prepare-se para encontrar com o seu Redentor. Daqui
até esse dia, alimente no seu coração, por meio da palavra do Senhor, consolo, alegria, satisfação e contentamento no Senhor, até que Ele te chame. E quando Ele te chamar, você vai estar curado de todas essas enfermidades. Foi isso que aconteceu com a dona Maria Heller. Foi isso que aconteceu com a dona Maria do Céu. E foi isso que e é isso que provavelmente vai acontecer com o presbítero Josafá. Os médicos mandaram ele para casa, para ficar com a família e aguardar o dia do seu chamado pelo Senhor. E é isso que vai acontecer comigo e com você. Seja se vamos viver 70, 80, 90, 40, 30, seja qual for a sua idade. Provavelmente é isso que vai acontecer com o Taqueu. E foi isso que Deus fez com os egípcios, não para abençoá-los, mas para puni-los, fazê-los ver que o seu Deus, o Deus que eles depositavam confiança para buscar segurança quanto a não terem enfermidades, não se verem impuros, era um Deus inútil, inepto, que não podia lhes dar sequer algo que pudesse nem sequer aliviar os sofrimentos causados por piolhos. O grande problema, meus irmãos, da idolatria dos nossos tempos é que nós queremos nos livrar daquilo que nos causam dores, daquilo que nos causam desconforto. Neste caso, nós queremos nos livrar das enfermidades com as nossas próprias forças, como se tivéssemos a mesma capacidade criadora de Deus para fazer desaparecer todo o mal que possa vir sobre o nosso corpo. Ao nos comportarmos assim, nós estamos querendo ser iguais a Deus. Nós tendemos a pensar que os médicos, os cientistas, os remédios e os diversos tratamentos é que são a solução absoluta de todas as nossas enfermidades, tanto do corpo, e inclusive a estupidez, a loucura de pensar que eles também são capazes de curar nossa alma. Os piolhos sobre o Egito nos mostram como Deus, em sua perfeita sabedoria, usa coisinhas minúsculas e insignificantes para deixar os egípcios, mais uma vez, desprovidos de qualquer segurança no seu coração. O Deus Gebe não pode te salvar de insignificantes e desprezíveis piolhos. O Deus Gebe, da qual você serve, da qual você deposita segurança, não pode te salvar de um insignificante vírus ou bactéria que você nem sequer percebe que ela aloja no seu corpo, em algum órgão do seu corpo. Tiago, ele vai nos lembrar que o propósito de qualquer enfermidade na vida do crente não é levá-lo ao desespero, mas é levá-lo a buscar socorro em Deus e a buscar socorro, buscar cura no seu Filho Jesus Cristo, para te curar de uma enfermidade incurável no homem, que é o pecado. Como, meus irmãos, é oportuno lembrar disto, porque eu e você devemos não apenas procurar os médicos do corpo, quando nós estivermos enfermos, mas também devemos procurar os médicos da alma, que carinhosamente Tiago os denomina de presbíteros. É por isso que, novamente, olha o verso 15 de novo, de Tiago capítulo 5. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Olha a importância da visita do presbítero, olha a importância da visita do pastor, do ministro da palavra aos enfermos, especialmente no dia do Senhor. Do nosso dever de nos dedicar, isso aqui também inclui os diáconos,
todos nós, oficiais da igreja, de nos dedicar ao zelo para com a vida dos nossos irmãos enfermos quando são impedidos de ter a comunhão conosco aqui presencialmente no dia do Senhor. Muitas vezes é uma bênção ficar enfermo, porque estas situações nos levam a reconhecer que nós somos muito menos do que o pó da terra. Nós somos muito menos do que insignificantes e desprezíveis piolhos. E que nós estamos perdidos, entregues a uma ruína completa, se não recorremos às misericórdias do Senhor, se não recorremos ao nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, para ser liberto, meus irmãos, não em si de uma enfermidade física, mas sermos libertos dos nossos pecados. Muitas vezes o corpo, ele vai padecer, para que a alma seja salva pela graça de Deus. Amém. Coloque-se de pé.